Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um tema bem interessante, que foi uma reflexão que eu tive durante esse final de semana, que é a respeito da nossa personalidade mesmo. Eu sempre falo aqui a respeito do nosso ser real, a respeito do nosso ego, quem a gente acredita ser. E eu fiquei pensando que a culminância, né, o momento onde nós estamos agora, tem a ver com todas as crenças que nós acumulamos durante todo o tempo, desde o momento em que nós nascemos. Então, se eu pedir para você contar quem é você, nós já começamos automaticamente a contar uma história da nossa personalidade. Ah, eu sou Juliana, eu nasci em São Paulo, filha de Blas, né? Filha de Maria e João, enfim. Eu começo a contar essa história da minha vida e nós nem percebemos, na verdade, mas junto com a história de vida existe um conjunto de crenças que nós compramos no sentido de que nós acreditamos, eu, Juliana, acho que sou o resultado de tudo isso que aconteceu na minha vida. Ou seja, tem muita coisa hoje em dia que simplesmente é assim. Ah, eu sou assim porque minha mãe sempre me ensinou desde pequena a fazer tal coisa, porque eu tinha um tio que me ensinava a fazer isso, porque o meu irmão e eu, nós brincávamos assim, assim, assado, então hoje eu sou assim. E o que a gente não percebe é que nós temos essa ideia muito fixa de que o passado, ele é um determinante na nossa história presente. Ou seja, tudo que eu vivi no passado, todas as minhas escolhas, todas as interferências ou todos os relacionamentos que eu tive no passado, eles me influenciaram e me tornaram o que eu sou hoje. No entanto, o que nós não percebemos é que eu sou da maneira como eu sou hoje pelas escolhas que eu faço hoje. E isso não tem nada a ver com o meu passado, não tem nada a ver com a criação que eu tive, não tem nada a ver com isso. Tem porque todos nós já passamos por aquela fase, né? Pai e mãe são os heróis. Ah, tudo que eles falam é perfeito, é a verdade. Ou assim, no começo, quando a gente começa a frequentar a escola, tudo que os professores falam é absoluta verdade, é incontestável, não tem o que falar a respeito do que os professores nos ensinam. E aí todos nós chegamos em uma fase da nossa vida onde nós percebemos que os nossos pais não são perfeitos, que os nossos exemplos de adultos não são perfeitos, que os nossos líderes políticos, né, não são perfeitos. E aí a gente começa a discordar de certas ideias, de certos conceitos, de certas condutas, e nós começamos a criar o nosso próprio modus operandi, o nosso próprio conceito de vida, a maneira como nós pensamos que devemos agir, enfim. E isso tudo decorre de escolhas. E é muito conveniente dizer que as coisas boas são as nossas escolhas, porque é a minha convicção, eu acredito que devo ser assim, e as coisas ruins são as coisas que, não tem o que fazer. Minha mãe era desse jeito, puxei minha mãe, o que eu faço? Eu já estou assim, não tenho o que fazer. É muito conveniente para a gente botar a culpa das coisas ruins vamos falar, nos nossos genes, na nossa hereditariedade, e as coisas boas a gente colocar devido às nossas escolhas. Mas além disso, eu fiquei pensando a respeito de todos os papéis que nós criamos na nossa vida. Então eu, por exemplo, eu acredito ainda, tá, que eu tenho muitos papéis. Então existe a Juliana que é mãe, a Juliana que é professora, a Juliana que é vizinha, a Juliana amiga, a Juliana, né? Então dentro de todos esses papéis existe um pacote de expectativas. Expectativas com relação, em primeiro lugar, com relação a mim mesma, o que eu espero da Juliana amiga. Eu espero que a Juliana amiga sempre tenha tempo, que ela seja compreensiva, que ela saiba conversar, que ela seja uma boa ouvinte. E eu crio um pacote de expectativas dentro desse papel, desse personagem Juliana amiga. Mas além disso, assim, o que eu fiquei pensando foi com relação aos papéis que a gente cria para as outras pessoas na nossa vida. Veja bem, por exemplo, se eu olho para minha mãe. Então,
quando eu olho para ela e eu coloco ela nesse papel de mãe, então existe um pacote que não é dito, mas está embutido neste papel onde eu a coloquei de mãe, de expectativas com relação a esse papel. Ou seja, ela como mãe deveria ser carinhosa, deveria ser compreensiva, deveria me apoiar, deveria tanta coisa. E aí a gente esquece do principal, que é o amor. Porque outra coisa, por exemplo, o meu filho, se eu coloco o meu filho no papel de filho, então existe ali, não sei se dá para entender, é como se eu viesse dentro de um pacote, dentro de uma caixa, e o meu filho estivesse dentro de uma outra caixa, caixa mãe, caixa filho. E dentro dessa caixa existe as coisas que devem ser feitas, ou seja, ele me deve obediência, ele me deve respeito, ele me deve tanta coisa, e eu devo tanta coisa, e me cobro tanta coisa, e me sinto tão culpada por estar nesse papel de mãe e de repente achar que eu não estou cumprindo com as expectativas. E eu fiquei pensando que eu poderia ser muito mais livre, que eu poderia amar, que o amor podia fluir muito mais leve se eu tirasse ele ou minha mãe ou qualquer pessoa deste papel. Então, a minha mãe, ela não é mais a minha mãe que me deve isso, isso, aquilo, outro. Ela é uma pessoa. Ela é um ser humano, um filho de Deus, um fragmento da mente única do Filho de Deus, que assim como eu está buscando voltar para casa. Você percebe que com isso, tirando ela desse papel, tirando o meu filho deste papel de filho, tirando qualquer pessoa da minha vida deste papel, desta caixinha que eu coloquei de expectativa, o amor tem condições de fluir de maneira melhor, porque eu não tenho expectativas. Eu olho para a pessoa e respeito, eu olho para o meu próprio filho e não penso que existe uma hierarquia entre nós, que eu sou isso, mais aquilo, e aí então ele me deve isso, mais aquilo outro. Não, eu consigo olhar para ele e vê-lo como uma pessoa, como um ser humano, de igual para igual. E isso a gente começa em casa. Se a gente falar, eu quero ver todo mundo na rua e todos os seres são os mesmos e tudo isso, a gente fala, não, nós somos todos um, somos todos o mesmo ser, querendo voltar para casa. Mas eu acho que a gente tem que começar dentro de casa mesmo, olhando para cada pessoa fora deste papel de personalidade, fora do papel do ego e dentro do o amor, simplesmente o amor, simplesmente olhar para aquela pessoa como a gente olha para nós mesmos, com as mesmas limitações que nós, com as mesmas dificuldades que nós. E isso é muito libertador. É difícil desapegar deste lugar, mas isso é muito libertador. E é uma atitude muito amorosa com as outras pessoas, porque se você for parar para pensar, é insano. Existem ainda os ex-papéis. Ah, tem o ex-marido, o ex-namorado, a ex-cunhada. Puxa, já era tão difícil colocar a pessoa, ou seja, a pessoa era o seu namorado. De repente você terminou com o cara, agora ele virou o seu ex-namorado. Ou seja, com o namorado ele morava dentro de um pacotinho de expectativas. Então agora ele é o ex-namorado, ou seja, o pacote, a história, todas as coisas que você viveu com ele foi junto com essa imagem. E aí a pessoa está condenada a viver dentro desse papel para o resto da vida. É muito pesado isso. Colocar as pessoas dentro de um papel de personalidade e de um pacote de expectativas é muito pesado. A gente confina essa pessoa dentro desse papel e aí o amor fica muito difícil de fluir se está dentro dessa caixinha confinado. Então era só assim essa reflexão que eu gostaria de trazer para que a gente pensasse em todos os papéis, em todos os personagens aí que circundam a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina, e para pensar se realmente a gente quer colocar tudo isso dentro de uma caixinha tão confinada como são esses papéis hoje na nossa vida. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção.